Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. Tentei ensinar isso para os tailandeses lá, mas era tão difícil. Mas eles falaram, né? No culto lá foi muito legal. Muita saudade, gente. Estava falando para a Márcia enquanto estava lá na Tailândia. Márcia, eu acho que eu sou pastor mesmo, porque a coisa que eu mais tenho saudade é da igreja. Como que eu amo a igreja. Falando com o Naya também, lá, né? Eu falei, Naya, de tudo que eu sinto falta, a maior falta que eu tenho mesmo é de estar na igreja, estar em comunhão com os meus irmãos. Isso não tem preço, né? Ontem eu fiquei quietinho em casa, porque eu estou com sono agora. Eu falo, o Jorge falou, fecha os olhos. Eu falei, não vou fechar porque eu vou dormir, né? E eu fiquei em casa o dia todo, não quis dormir fora de horário para entrar no fuso, que é muito complicado, né? O Igor e a Cristina foram me buscar em Curitiba, eu nem vi essa viagem de Curitiba. Para mim ela nem existiu, eu nem lembro de nada da viagem. E estou com sono, né? E dá fome fora do horário e dá sono. Mas vamos lá, eu acho que a gente consegue ministrar. E que legal foi a gente estar lá. Obrigado vocês que oraram. Na viagem deu muito certo a correria, a gente tinha mandado uma mensagem. Eu realmente estava com muito medo de perder o voo na Etiópia. Era muito apertado a chegada do voo internacional, são 3 horas. E eu não estava para isso, mas tudo deu certo. No Brasil, que era o mais apertado, ia chegar 1h05 adiantado. Isso aí você usa para desembarque, né? Em 1 hora você não desembarca, passa na alfândega, passa em mala e tudo, não dá. Aí o avião, não sei o que fez, com toda a turbulência que deu, foi terrível, 1h30 mais ou menos de turbulência, muito forte, mas chegou 4h16. Falei, meu Deus, que a oração dos irmãos valeu mesmo. Então foi muito bom. Foi um tempo muito legal lá. Eu cansei demais. Pensa num tempo que eu trabalhei. Gente, foi demais. Estou gordo porque comi, mas foi que trabalhei. Não, nem comi muito porque eu não saía, né? Não tinha coragem nem de sair porque era dormir, levantar cedo e trabalhar. Mas foi muito útil o nosso trabalho lá. Não deu para fazer tudo porque foi acrescentado naquilo que a gente foi para fazer mais de 100%. Né? A gente foi pensando uma coisa, quando eu cheguei lá vi que era muito mais grave e eu me envolvi muito com aquilo, mas deixei o projeto tudo prontinho e daqui a gente está orientando os Massaia, né? Os tailandeses lá. Eu tive 3 ajudantes, que era muito difícil a comunicação, mas eu falei, vamos fazer para eles verem, porque você não consegue conversar com eles de jeito nenhum, não há como, nem em inglês você conversa com eles. E eu falo muito bem o inglês, né? Parece que eu falando desse jeito. Mas não adianta, o Nai fala, mas não tem comunicação. Falei, Nai, não vamos comunicar, porque a gente gastava, verdade, que era do dia todo, trabalhava 8 horas, 5 horas era comunicando, tentando falar alguma coisa, mas não tem jeito. Falei, então vocês só vão olhar o que eu estou fazendo para vocês fazerem depois. E deu muito certo, que no último dia que eu saí de lá, eles deixaram, né, eu saí um pouquinho mais cedo para dar uma descansada para vir embora, um pouquinho mais cedo era 1 hora antes, né, para tomar um banho, descansar um pouco antes de sair. E aí eu voltei lá, passei lá, na hora que eu fui embora, eles tinham feito direitinho, então vai dar tudo bem. Gente, lá é um projeto muito grande, praticamente uma cidade. O projeto é enorme, é uma coisa assim, né, que a gente não consegue imaginar uma coisa daquele tamanho na Tailândia. Mas está dando muito certo e que bom que a igreja aqui pode cooperar e a gente vai cooperar. O Naya já quer que eu vou lá com a Márcia o ano que vem, ficar 2 meses para construir um orfanato bem naquela montanha onde as crianças ficaram presas, aquele time de futebol. Ele vai negociar um terreno ali para construir um orfanato ali, e ele quer que a gente vá. Eu falei, cara, e é bom, gente, estar lá é bom, mas não é fácil ir. Jesus amado, você fica muito louco dentro de avião, é tempo que não acaba mais. Mas obrigado a todos vocês que mandaram mensagem, que oraram. Então não liga de eu estar meio mole, não. Se eu começar a roncar aqui, vocês dão um cutucão aí, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus, Gálatas 6:14. Papai, oramos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo precioso. Exaltamos o Teu nome, pela Tua graça, Teu favor, Pai, Teu cuidado sobre nós. Que bom, Pai,
estar novamente no meio dos meus irmãos, um lugar, Pai, que eu aprecio, que eu amo. Obrigado, Pai, por cada família. Obrigado, Pai, por cada intenção no coração dos meus irmãos a respeito do seu reino, de tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem nos chamado a fazer. E nós queremos, Pai, através da ministração da palavra, desenvolver maturidade, crescimento, queremos desenvolver sensibilidade, relacionamento com o Senhor. Nós queremos e necessitamos, mais do que tudo, Pai, aprender. Quando essa semente bendita é semeada, não há outro propósito no teu coração, senão, Pai, trazer do céu para nós as informações mais preciosas que precisamos. Nós te pedimos, Espírito Santo, que pelo cuidado, o amor que tem por nós, possa plantar em nosso coração essa semente, regá-la, para que ela possa produzir frutos para a tua glória. Nós desejamos isso, Pai. Nós precisamos disso, Pai, porque sem isso nós não podemos fazer nada, nós nem nos atrevemos a fazer nada, porque o Senhor é tudo, a sua palavra é nossa direção, é nosso conforto, é a nossa existência, Pai. Nós nos deleitamos na tua palavra e nos alegramos nela. Vem mesmo fazer em nossas vidas hoje cumprir o seu propósito. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já repreendeu desse lugar todo o poder das trevas que tenta, Pai, roubar essa semente, todo o espírito de distração, de frieza, indiferença para com a sua palavra. Nós determinamos na autoridade do nome de Jesus que batam em retirada, e somente a presença santa do Senhor, Pai, que pode vasculhar o nosso coração, esteja aqui, Pai, cauterizando essa mensagem em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, uma das coisas que eu fiquei pensando muito lá, que eu não conseguia esquecer, eu ficava pensando toda hora, era a cruz, a cruz, a cruz, a cruz. E teve um momento na minha vida, na minha estadia lá, que quando eu cheguei lá, tinha uma situação muito desagradável de esgoto, que não era isso que foi o a mais, eu não sabia disso, né? Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, e naquela semana iria se chegar lá o Ministério da Educação, fazer uma vistoria em toda a escola, e eu falei, isso não está legal, né? Eu vou começar por aqui. Então, eu fui pesquisar na internet sobre tratamento de esgoto, e aí compramos 3 estações de tratamento. Falei, eu vou instalar isso aqui, e eu vou arrumar isso aqui para ficar perfeito. E acho que no segundo dia que eu estava trabalhando ali, aquilo estava um cheiro muito ruim, mas era horrível, sabe? Aquela coisa verde, preta assim, e eu com a bota, né, ali andando, e eu pensando assim, era o inimigo lançando aqueles pensamentos no meu coração, sabe? Poxa, que necessidade eu tenho de ficar aqui pisando nesse negócio, né? Comecei a pensar, eu pastorei uma igreja já grande, que pastoreia uma igreja igual a mim, estaria aqui pisando em fezes, assim, né? Esses pensamentos começaram a me irritar. De repente, eu comecei a chorar num quebrantamento profundo, sabe? Percebendo a presença de Deus me cercando ali, me cercando. E o Espírito Santo trazendo no meu coração. Isso não é nada perto dos lugares que eu fui e do lugar que eu pisei por você. Você está aqui para desenvolver essas coisas na sua vida. Eu fui muito mais, em lugares muito mais fedidos, muito mais nojento do que você está fazendo por causa disso. Por essa obra. E nunca se esqueça, o texto que vinha na minha mente, o Espírito Santo trazia na minha mente, era o texto de Deuteronômio, onde o povo entra na terra prometida e Deus fala, nunca esqueça. Não é das coisas que Deus fez no deserto, não é dos eventos, mas era do Deus, da forma, né? Aliás, o Deus que fez aquilo. Nunca se esqueçam que vocês vão ter suas casas, suas plantações, vocês vão semear, vocês vão prosperar nessa terra, mas nunca se esqueçam que sou eu. E ali eu entendi essa questão da cruz, porque, querido, sem a cruz, a gente não é nada. Sem a obra redentora da cruz, a gente não é nada.
E a obra da redentora da cruz foi que trouxe o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, nessa terra, não só para pisar em fezes e entrar nos lodos mais terríveis, mas concluir uma obra para a nossa redenção na cruz do Calvário. Então eu entendi naquele momento que Deus estava me dizendo, sabe, que eu não posso esquecer de onde Ele me tirou. Eu não posso jamais esquecer, né, o lugar sujo, terrível que Deus me tirou. Nunca, nunca. E essa tem sido a minha oração desde quando eu me converti. Eu não sonhava nunca, nem pastorear uma igreja, até mesmo nem queria, nem me adaptava a essa ideia. E eu tenho orado sempre, todos os dias, a minha oração é: Deus, não deixe que nada entre no meu coração que me faça orgulhar de alguma coisa. E se isso um dia for acontecer, me mate antes, faça alguma coisa para que eu não ache que sou alguma coisa. Mas pode ter certeza, querido, que não há homem algum nessa terra que em algum momento pense que é alguma coisa e que acha que é indigno da parte de Deus ele pisar no lugar como aquele. E depois disso, querido, eu só não pisei não, né? Mas eu lidei com aquilo lá. E eu não tinha como lidar, como emendar aqueles canos sem pegar naquilo, não tinha jeito. Falei, Deus, já que é para eu aprender alguma coisa, eu vou aprender direitinho. Amém? Então o tema dessa mensagem é esse, né? Cruz, alfa e ômega. Na cruz, alfa é a primeira palavra do alfabeto grego, ômega, a última. A cruz é o fim, é o começo, o fim de todas as coisas. A gente não faz, a gente não é nada, a gente não conclui, não começa nada, a gente não tem nada, nenhum conhecimento do nosso passado, nós não temos nada com o presente, nós não conseguimos nada no nosso presente, e muito menos uma perspectiva de futuro, se a cruz não fazer parte da nossa vida. E é isso que todo ser humano, né, ele está buscando, ele está atrás de alguma forma, ele está atrás de alguma resposta na sua vida, especialmente a resposta que dê para ele alguma esperança depois daqui. Todo ser humano está atrás disso. Ele está buscando no natural aquilo que somente o sobrenatural pode dar. E é por isso que o ser humano ele vive depressivo, né, pelo excesso do passado. Ele vive estressado, né, pelo excesso do presente. Ele vive ansioso pelo estresse do seu futuro. E todas as respostas, né, a estas questões, elas estão contidas no Evangelho de Jesus e também na obra redentora da cruz. Porque ela preenche, a obra da cruz, ela preenche tudo em todos. Ninguém tem necessidade de uma obra consumada que não passou pela cruz. Ninguém tem necessidade de alguma coisa que não foi consumada, que não foi cumprida na cruz de Cristo, porque ela é resposta para tudo aquilo que o ser humano precisa. E para a gente encontrar o início, né, daquilo que já começou, né, o contentamento com o presente, para a gente encontrar, né, o futuro da nossa história de amor com o Criador, nós só achamos isso, encontramos isso através da cruz de Cristo. E ela tem o poder de apagar o passado, ela tem o poder, né, de fazer desse agora, né, um presente para nós e que também vai apontar para nós um futuro profético, mas um futuro profético não na nossa perspectiva, mas na perspectiva de Deus, para o mundo e para cada um dos cristãos sobre a terra. Só a cruz tem esse poder. E a obra da cruz, ela tem um poder tão grande que ela mudou o calendário, ela mudou a era, o significado da morte, da vida, né, com o novo nascimento, a ressurreição, ela mudou, né, o resultado da eternidade daqueles que recebem a obra da cruz. Ela é a única solução que nos tira definitivamente do inferno e ela nos transporta para o reino do eterno amor do Pai. Só a cruz tem esse poder. Ela revela o amor de Deus, o amor que Ele tem por nós. Na primeira carta de João, capítulo 3:16,
fala sobre isso, que nisso que nós conhecemos o amor, na crucificação de Cristo, na entrega do seu Filho. Então, e tem esse poder de remover, a cruz tem o poder de remover das nossas vidas toda a barreira contra esse amor, porque o ser humano, de forma quase geral, ele tem barreira contra esse amor. É ao mesmo tempo que ela representa também a maior humilhação, só ela tem o poder de nos exaltar a ponto de nos fazer assentar nas alturas juntamente com o Pai. Efésios 2,16 fala sobre isso. E é por isso que o homem ele não entende. Como o maior símbolo, né, de maldição pode ser também a nossa maior vitória. Como, né, aquela expressão ou aquela cena horrível que qualquer um que olhasse não entenderia aquilo como símbolo de vitória jamais. Como aquilo pode ser para o ser humano a vitória, né, a maior vitória da humanidade. Porque o que é loucura para o homem é para todo aquele que crê poder de Deus. 1 Coríntios 1,18 diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. A cruz é poder de Deus para você, querido. Essa obra, né, consumada na cruz, ela nos isenta de todas as maldições, de toda a culpabilidade que o pecado trouxe sobre nós. Agora, todo aquele que toma a cruz não está mais no caminho do Calvário, mas na absolvição de toda a condenação que era contra ele. A condenação que culminava nessa exposição horrível que foi a crucificação do Senhor Jesus, essa mesma, né, exposição vergonhosa, agora ela culmina na salvação. Cristo foi exposto naquela cruz para me apresentar a Deus sem nenhuma culpa, nenhuma condenação. Vergonhosamente ele foi exposto naquela cruz para que eu fosse liberto, para que os meus pecados fossem apagados. Cristo ele foi exposto naquela cruz para inocentar a minha vida da acusação que o diabo tinha, né, sobre a minha vida e da condenação justa no tribunal de Deus também. Porque se não passamos pela cruz, nós estamos também sujeitos ao tribunal de Deus, à condenação. O diabo ele não pode mais me acusar. E Deus também não pode mais me condenar. Porque essa é a palavra dele, ele não nega. Aleluia, querido. O diabo não pode mais me acusar das minhas culpas e meus pecados. E Deus não pode mais me condenar, porque ele estabeleceu que se eu cresce na obra da cruz, entregasse a minha vida a Jesus, o autor e consumador dela, então eu seria salvo. Então Deus já não me condena. A cruz, ela é uma obra consumada, não há nada a acrescentar. E todo aquele que reconhece e a recebe como verdade, passa a ter os direitos adquiridos na cruz. Todos os direitos, salvação, libertação, cura. E ela ainda nos reveste, esse direito, ainda cabe nós ser revestido do poder para vencer o mundo, através do batismo como Espírito Santo, amém? Todo aquele que crê na obra, entrega a vida a Jesus, é batizado também no Espírito Santo. Nós temos todas essas garantias, queridos, seladas na palavra de Deus, elas são verdadeiras e não há o que acrescentar, não há o que tirar. E eu gostaria de compartilhar rapidamente com você princípios que evidenciam se na minha vida tem a cruz que Jesus falou. Em Lucas 9, 23, diz assim, dizia a todos o Senhor Jesus: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Por que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. A primeira coisa, o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você.
A cruz, ela torna Jesus uma atração. Jesus, ele é uma atração. Ele diz que todo aquele que vir após mim, Jesus é a atração. Não são as coisas que Jesus nos dá através da cruz. Ele é a atração principal. Jesus diz, eu atrairei. Em João 12:32, ele disse, mas quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então a atração não é a cruz, a atração é o Senhor Jesus. A cruz, ela foi o instrumento que levantou Jesus na terra para ser a maior atração que esse mundo já viu. Ela só foi um instrumento. Então, quando se olhavam para aquela horrível cena, a atração era Jesus e não aquele pedaço de madeira ali em formato de cruz. Desculpa, irmão. Muito ar-condicionado é complicado. Cheguei mal lá, 3, 4 dias de muita tosse. Jesus, ele é muito maior do que aqueles que o condenaram. Tudo naquela cena onde Jesus foi crucificado era passageiro. Só ele, de tudo aquilo, de todos aqueles, se eternizou. Agora, você já parou, querido, para pensar, porque muitas nações, elas se fecham para algo que supostamente eles nem conhecem. Porque Cristo não é revelado, ele não é visto, ele não é notado, ele não é atraído, ele não é atração para essas pessoas. Por que o nome de Jesus causa tanto repúdio, se esse nome não representa nada? Sabe, querido, na verdade, o inimigo planta na mente dessas pessoas que Jesus não é o que é. Porque se um dia eles... Qualquer muçulmano, qualquer incrédulo que tiver uma experiência, e isso tem se acontecido no mundo, né, muçulmano, eles estão tendo experiências de ver Jesus. E quando se vê Jesus, eles se tornam uma atração. Então o que eles não querem? Se isso é tão insignificante, por que a Bíblia era tão proibida? Por que esse livro é o livro talvez mais proibido, é o livro mais vendido, mas no mês também mais proibido de todo mundo? Dizendo até que se ele é um livro apenas escrito por homens, por quê? Não, querido, porque esse livro revela a obra da cruz e ele coloca Jesus em evidência. E quando se coloca Jesus em evidência, é impossível não se deparar com a sua obra redentora e se entregar a Ele. Na verdade, querido, é porque quando se olha para Jesus, tudo se transforma. E o diabo sabe disso. Olha o Salmo 34:5 diz, olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Hoje aqui, não lembro quem falou, ministrando louvor, citou esse texto aqui, Karina, né, citou esse texto. Assim foi com Zaqueu, foi com a mulher pecadora, foi com o gadareno, foi com aquela mulher do fluxo de sangue, foi com Paulo, Saulo. Na fornalha, querido, para todos, inclusive para Nabucodonosor, que era aquele rei mau que lançou Sadraque, Mesaque e Abidnego naquela fornalha. A pessoa mais importante ali não era a fornalha, não eram os 3, mas era um terceiro homem. Porque quando Jesus está, ele é a atração. Ele é a atração. Ele é a atração. E não importa a cena, querido, em que ele se coloca. Se é naquela cena terrível, a atração da cruz era Jesus. Ele continua sendo a atração. Querido, aonde a obra da cruz é ouvida, Jesus se torna a maior atração. Por isso, a religiosidade, ela prende as pessoas na idolatria, nos dogmas, nos falsos ensinamentos, nas tradições que impedem as pessoas de olhar para Jesus e colocar os seus olhos em outras coisas. Até mesmo em milagres. Até mesmo naquilo que Jesus pode fazer. Isso pode ter um poder tremendo ou terrível de tirar os nossos olhos de Jesus e colocar os nossos olhos naquilo que Ele pode fazer. Sabe, querido, nós não podemos esquecer, obviamente, o que Deus
fez por nós, o que a obra da cruz nos garante, ela nos propõe. Mas sem Jesus não há cruz, sem Jesus não há obra, sem Jesus não há milagre. Ele é a pessoa. Para quem nós temos olhado, querido? Para as obras da cruz, as obras que elas nos prometem, ou para aquele que nos prometeu? Jesus, ele é a atração maior nessa obra redentora. Sem ele, essa prática, né, essa prática que já existia, ela se manteria. A cruz em oculto. Jesus, ele é tão poderoso que ele deixou até o instrumento que o castigou famoso. Tem gente que não tem Jesus no coração, e que Jesus nunca foi atração para ele, mas carrega uma cruz pendurada no pescoço. Tem um crucifixo em casa. Jesus, ele foi ele que deu notoriedade à cruz, e não a cruz a Jesus. Por quem você tem sido atraído? Por quem? Para a cruz, que é o símbolo de maldição, ou Jesus, que é o símbolo da vida eterna, ou é a vida eterna? Quem tem atraído você? Deixe que Jesus, querido, seja o centro da sua vida. Deixe que Jesus seja o centro da sua vida, né, da sua atenção. Coloque todas as demais coisas em planos secundários. Não deixe que nada preencha o seu coração mais do que a presença e a pessoa do Senhor Jesus. Em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, na parte A, diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não diz em coisas, mas em Jesus. É Jesus que deve ser visto em todas as nossas ações, em todas as nossas reações. E quando eu falo dele, querido, não é para demonstrar todo o meu conhecimento bíblico, teológico. Quando você fala dele, não é para isso não, de forma alguma. É somente para que ele cresça e eu diminua. Não foi assim que João ensinou aos seus discípulos, no capítulo 3, no versículo 30. Quando olharam alguns fazendo as obras e começaram a questionar, João disse: não, deixa fazer. Porque Jesus tem que crescer e a gente tem que diminuir. Quando ele aparece, querido, quando Jesus aparece na nossa vida, o orgulho, ele cessa. Quando ele aparece, todas as outras atrações da nossa vida, ela deixa de existir. Tudo se torna menor do que a presença de Jesus. O milagre, ele se torna secundário. As posses, nada é diante de um Deus tão grande. Mas a gente tem o hábito, querido, e é fácil a gente se enveredar por esses caminhos. Buscar o que Jesus pode dar, o que podemos até conseguir com as nossas forças, e às vezes até tributamos a Ele, não vejo até erro nisso. Mas Jesus é mais importante do que todas essas coisas. Não adianta ter tudo isso se a gente não tem Jesus, se Jesus não é a nossa atração. Tudo perde o valor, querido, quando Jesus, ele está presente. Nós precisamos sempre fazer esses questionamentos a nós mesmos. Jesus é o centro da minha vida, ele é o meu maior desejo, Jesus é o meu maior anseio, é o que eu mais desejo. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro da experiência da bateria, num sonho que eu tive, que eu quis entrar no céu. Eu tinha aliás, é essa bateria, eu comprei essa bateria faz mais de 20 anos. Era o sonho, a bateria era caríssima naquela época, $2.800. Comprei essa bateria e não deixava ninguém tocar nessa bateria. Um dia eu tive um sonho que eu fui para o céu, eu estava no céu, e numa antessala, daquela antessala aí eu via Jesus conversando com o Pai. Eu não vi o Pai, mas eu via Jesus ali. Eu acho que ele já estava demandando a minha causa, porque eu estava segurando o bumbo da bateria, e eu queria entrar na sala do trono com aquele bumbo na mão. E aí Jesus falava para mim: não, você não consegue entrar aqui com essa bateria. E naquele tempo a gente ministrava com a Valnice Milhomes, e ela odiava a bateria, ela não deixava a gente tocar a bateria. Ministrar com ela não podia ter bateria, nada que batesse, era do diabo, né? Graças a Deus ela mudou de ideia, né? Faz tempo. Então eu comecei a pensar que a bateria era do diabo mesmo. No sonho eu já estava pensando isso, né? Que a bateria era do diabo mesmo. Não tinha entendido, mas quando acordei chorei muito. Porque aquela bateria estava mais no meu coração
do que o desejo de entrar naquela sala só porque ele estava lá, querido. O salmista diz, né? Até que eu entrei no teu santuário. Sabe, todas as coisas, querido, todas as nossas demandas, nossos questionamentos, nossas razões, ela perde o sentido até que a gente entra no santuário do Senhor. Tudo ali, querido, é insubstituível. Tudo ali perde o sentido, o valor, a graça. Nada desse mundo, querido, tem valor diante de um Jesus tão poderoso, tão tremendo. Quando encaramos, sempre eu digo para vocês que quando eu estou ali demandando com as minhas emoções, querendo dizer que eu fui traído, chateado, envergonhado, humilhado, a primeira coisa que eu faço, e é o exercício nosso em casa, nunca dizer a palavra por que o Senhor permitiu. Não existe vocabulário em casa nas piores questões, nunca. A gente tenta aprender uma lição. E quando eu estou passando por situações que me entristecem, então eu começo a contemplar a cruz e eu vejo que realmente entristece uma pessoa. É ser inocente, estar pendurado numa cruz, sendo acusado, sendo cuspido, sendo ali todo escorraçado, sendo humilhado, de tal forma, aquilo é terrível. Minhas dores são incomparavelmente menor do que as dores que ele sofreu. E aí, querido, quando começa a pensar isso, começa a mudar as emoções, porque eu vejo que o que eu estou passando não significa nada, que eu posso superar. Olha o que o salmista disse, foi Davi em 63:1, Salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus, e eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Eu quero contemplar no teu santuário e avistar o teu poder e a sua glória. O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei, e o teu nome levantarei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Centro de alegria, à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, e a tua mão direita me sustém. O que Davi estava contemplando, querido? O que Davi estava contemplando? Algo que coisas pequenas tira a nossa fé e a nossa confiança que Deus é tudo isso, que Jesus é tudo isso. E que a sua obra permite que isso seja inculcado na minha mente. Eu não posso dar vazão às outras vozes que ficam tentando me dizer que a minha situação, que o que disseram, que o que fizeram, que o que eu estou vivendo é maior do que Cristo, é maior do que a obra redentora de Cristo. Não é. Ele é maior do que tudo. Ele é mais poderoso que tudo. É o nome que está sobre todo nome. Não há poder maior do que o poder do nome do Senhor Jesus. Não há nada que pode se comparar a Ele. Outro princípio que evidencia, se eu tomo diariamente, a minha cruz é a obediência. A cruz, ela nos leva à obediência, ou é a obediência que nos leva à cruz? Sem cruz, querido, não há obediência. A Bíblia ela diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. Hebreus 5, 8 e 9 diz, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Mas a Bíblia também diz em Filipenses, no capítulo 2, 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, está falando de Jesus, e foi obediente até a morte de cruz. Jesus, então, ele foi obediente antes da cruz, e ele foi aperfeiçoado na obediência na hora da cruz. Ele diz, faça-se a sua vontade. Faça a sua vontade. O que Jesus estava dizendo? Não é minha vontade. Eu nem queria fazer isso. Vai doer demais. Quem sabe ele não pensou
Ninguém me quer, eu já fui traído aqui por esses discípulos, eu fui traído por um, fui entregue, todos aqui vão me abandonar, muitos já me abandonaram, e eu vou passar pela cruz por causa desse povo. Esse castigo é muito duro para mim, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas eu quero te obedecer, seja feita a sua vontade. Então ele foi obediente, querido, antes da cruz. E a cruz o aperfeiçoou na obediência. Lucas 22, 42 diz, faça a sua vontade. Então, é necessário que haja obediência para entregar-se à palavra da verdade. Para que a obra da cruz valide a nossa salvação através do aperfeiçoamento pela obediência. Ou seja, na hora da adversidade, na hora do confronto, da escassez, na hora da tribulação, da zombaria, eu não largo a minha cruz. Na hora da humilhação, que parece que nada deu certo, parece que eu me converti, piorou a minha vida. Será que não foi desse jeito para os homens que morreram daquela forma, os discípulos de Jesus, João, Pedro, Tiago, Paulo, decapitados, degolados, esquartejados, mortos em tachos de óleo quente, queimados em fogueiras, enforcados? Será que esses homens abandonaram a cruz? Querido, a desobediência que tem levado muitos crentes a se distanciar do Senhor e ao mesmo tempo que levam outros a nem se aproximar dele. E essa é a postura que caracteriza a nossa declaração de amor por Deus. A desobediência. A obediência, ela está diretamente relacionada com o amor que nos foi revelado na cruz. Se a gente ama a Deus, nós vamos obedecer a Deus. João 14, 15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 1 João 5,3 diz, porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. E ele diz, e os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. Ah, mas é tão difícil ser crente. Queridos, difícil é não ser crente. Terrível é não ser cristão. Isso é terrível. Ser crente é a convicção de que eu estou a caminho dos céus. Eu vou morar na glória com o Pai. Querido, não crer em Cristo, não entregar a vida, é bem o contrário. Então, essa decisão de obedecer, ela está diretamente ligada à obra da cruz nas nossas vidas. Sem cruz, nós nem iniciamos a nossa caminhada após Cristo. E sem obediência, nós jamais daremos continuidade na nossa caminhada com Ele. Se a gente quiser seguir, é necessário primeiro tomar cada um a sua cruz. Lembre-se de que Jesus ele não deixou uma terceira opção de segui-lo sem cruz. Você quer me seguir? Tem uma cruz. Ou você me segue com a cruz, ou você fica aí sem cruz. Mas ele não diz, olha, tem uma opção terceira aí, você quer me seguir sem a cruz, também pode. Aquele jovem rico quis seguir sem a cruz. E muitos outros. Que seguir Jesus, mas não quis a cruz. Muitos crentes, queridos, desejam segui-lo, porém, eles não estão dispostos a tomar sua cruz. Quando Jesus falou sobre isso, já naquela época, muitos o abandonaram. João 6,60, muitos dos seus discípulos diziam, isso é muito difícil de compreender. Quem é que pode aceitar essas coisas? Jesus estava dizendo, olha, eu vou morrer numa cruz. Provavelmente. Jesus já tinha tido uma conversa com Pedro. Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E ele não falou que negou, ele disse. Claro que houve ali um entendimento de que ele estava na peneira, porque Jesus falou, olha, e eu estou orando por você. Olha o que Jesus disse para Pedro. Pedro, você vai me seguir? Satanás pediu para te peneirar. E a coisa vai pegar, mas eu vou orar por você. É o que Jesus faz, intercessor, nosso intercessor. Ah, mas eu me converti, como é que pode estar acontecendo isso comigo? Meu casamento, minha família, meu emprego. Como é que pode estar acontecendo isso comigo? Querido, aquele que morreu na cruz é o seu intercessor, ele está orando por você.
Creia nisso. Isso é mais do que suficiente. E agora, por último, tomar a cruz. Meu terceiro e último tópico. Tomar a cruz. O que é tomar a cruz e seguir Jesus? Se a cruz, querido, ela era um símbolo de sofrimento, de dor, que cada condenado deveria passar, e ali ele era exposto, a todo tipo de humilhação, enquanto ele carregava. Então isso significava uma coisa, e só uma coisa: a morte pelos meios mais dolorosos, os meios mais humilhantes que qualquer ser humano poderia desenvolver. Foram os romanos que criaram esse tipo de sacrifício. Foram eles que criaram a cruz. E eles criaram com esse propósito, ela ser o instrumento mais terrível de condenação. O instrumento mais horrível de sofrimento para os piores assassinos. Era para isso que que o romano criou a cruz. Então eles obrigavam aqueles criminosos condenados a levar a sua própria cruz até o lugar onde eles seriam crucificados. Então, ter uma cruz significava transportar o seu próprio instrumento até o lugar da sua execução. Enquanto, pelo caminho, eles iam enfrentando toda a zombaria do povo, ao longo daquele trecho até a hora da morte. Isso te lembra Jesus? Que não acharam acusação. Não acharam acusação nenhuma contra ele. Os governos, as autoridades não acharam uma acusação, inventaram uma acusação. E ele, inocentemente, passou por esse caminho de humilhação, onde o povo gritava: crucifica-o. Ele passou por tudo isso. Querido, e é por isso que muitas pessoas, elas interpretam a cruz como um fardo que eles devem carregar em suas vidas. Alguns dizem: meu casamento, meu marido é o meu fardo. Alguma coisa que você não quer fazer, mas vai lavar a louça para a esposa, é meu fardo, porque eu tenho que carregar esse fardo. Às vezes uma enfermidade, às vezes um emprego que a pessoa não gosta muito, eu tenho que carregar esse fardo. E às vezes até com uma auto-piedade aí, dizem: essa é a minha cruz, eu tenho que carregar. Que bom seria se essa fosse nossa cruz. Sua cruz, querido, você não pode carregar, Jesus carregou. A minha cruz, a minha humilhação, minha dor, eu não suportaria. Só Ele podia fazer isso. E não é o que Jesus quis dizer quando Ele diz: toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me significa estar disposto a morrer para si, para seguir Jesus. Isso, querido, é um chamado a morrer para si mesmo. É um apelo, é uma rendição absoluta. Depois que Jesus ordenou a tomar a cruz, Ele disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Está lá em Lucas, no capítulo 24. Mateus, pode conferir aí aqui no telão. Embora, querido, a recompensa que Jesus falou nesse texto, ela seja incomparável, atender esse apelo é algo muito difícil. E é por isso que quando Jesus começou a pregar, que ele iria ser morto ali pelos judeus, em Lucas 9:22, a sua popularidade afundou. A popularidade do Senhor Jesus caiu. Muitos dos seus seguidores, eles ficaram chocados com isso. E eles rejeitaram Jesus. Verdadeiramente, queridos, eles não foram capazes de matar suas próprias ideias, os seus planos, os seus desejos, e trocar pelos planos e os desejos do Senhor. Você imagina se alguém que dá a vida por você tem um desejo mau a seu respeito? Imagina que eu dou a vida para salvar a sua. E você consegue pensar que eu tenho uma má intenção com você. Que as outras coisas que eu vou pensar de você não é boa. Pois é, querido, mas nós somos assim.
E é isso que às vezes nós fazemos. Quando parece que os nossos planos não deram certo, nós deixamos a nossa cruz, nós abandonamos a nossa caminhada com Jesus, nós deixamos de segui-lo. Uma coisa não deu certo. Um irmão me falou alguma coisa, eu vi alguma coisa, eu achei alguma coisa. A Bíblia não fala alguma coisa. E aí, querido, nós deixamos a cruz, deixamos Jesus. Seguir Jesus, querido, é muito fácil quando a vida corre sem problemas. Mas o nosso verdadeiro compromisso com Ele, ele é revelado durante ou quando acontecem as provações. Jesus, ele afirmou que as provações viriam aos seus seguidores, lá em João 16:33. O discipulado, sim, querido, ele exige sacrifício. E Jesus nunca escondeu isso de nós. Ele não deixou isso oculto em sua palavra. Agora, a pergunta que eu faço, você está disposto a tomar a sua cruz e crucificar nela os seus próprios interesses? Será que nós estamos dispostos? Quantas pessoas responderiam, querido, a um apelo, né, feito aqui no altar, que se fosse mais ou menos assim: venha seguir Jesus e você pode enfrentar a perda de amigos, família, reputação, carreira e possivelmente até a sua própria vida. Foi esse o apelo de Jesus, que a maioria dos seus discípulos abandonaram ele. Exatamente esse. Provavelmente, né, o número aí dos falsos convertidos diminuiria. Mas esse é, querido, o chamado de Jesus, quando ele diz: toma sua cruz e siga-me. É esse. E para concluir, você pode estar se perguntando: eu estou pronto, pastor, para tomar a minha cruz? Eu vou colocar algumas questões aqui para você considerar. Eu não vou ler. Você vai ler. E se você acha que você está tudo dentro disso aqui, está certo na sua vida, se você está certo com você, você não precisa vir aqui à frente. Mas enquanto você está lendo, e você concordar com isso, assim, eu não estou pronto para isso. Eu quero que num ato de fé, querido, você venha aqui na frente fazer essa confissão, Pai, de que realmente você não está disposto a atender esse chamado da cruz, porque esse é o chamado da cruz. E Deus vai ouvir a sua oração. Deus vai ouvir, né, e ver a sua reação diante dessas questões que todos nós precisamos fazer a cada dia. Todos nós precisamos fazer. Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus? Se isso significa perder os amigos próximos? Se isso significa alienação, o afastamento da nossa família? Está disposto a seguir Jesus? Se isso significa perda da reputação? Significa perder o seu emprego? Ou até a sua própria vida? Está feito o apelo, querido. É com você agora. Esse é o meu apelo hoje. Vocês declararam que vocês não estão dispostos a seguir Jesus, isso significa perder alguns dos amigos mais próximos. Vocês declararam que vocês não estão dispostos a seguir Jesus, se isso tiver que até perder a sua família ou alienar. Se você não está disposto a seguir Jesus, se significa a perda da sua reputação. E você não está disposto a seguir Jesus, se isso significa perder o seu emprego. E também perder a sua própria vida. Vocês reconheceram isso na vida de vocês. Vocês entenderam isso do apelo, né? Então nós vamos inverter. Nós é que vamos orar pela igreja, pela misericórdia de Deus. Porque se confessarmos essas verdades, então nós vamos experimentar essas verdades. Se eu digo para Jesus que eu estou disposto a morrer por Ele, talvez eu passarei por esse processo. Se eu estou disposto a seguir Jesus, que significa perder amigos, talvez eu vou passar por isso. Talvez eu vou
também ter problemas com familiares por causa de Jesus. Então, eu acho que a confissão de vocês é justo que diante de Deus nós oremos pela igreja, porque tem muitas pessoas aqui que vão passar por situações porque declararam que elas já estão vivendo isso e que essa é uma realidade na vida. Então eu gostaria que vocês ficassem em pé, que vocês olhassem para a igreja e vocês orassem para que realmente, quando as situações vierem, essa confissão ela não se perca, essa confissão não se perca. E Deus já ouviu a humilhação e a entrega de vocês, o reconhecimento de que realmente vocês não estão prontos para passar por isso. E essa é uma confissão lógica. Eu estou no time de cá. Eu não sei realmente. Eu falo com toda a minha convicção que se entrasse alguém ali com a metralhadora e dissesse: eu vou te matar se você não negar Jesus. Eu com toda a convicção digo: pode matar. Mas será que era só a verdade? Eu prefiro estar nesse tipo de achar que eu não seria capaz de dar a minha vida por alguém. Mas todos que estão na cadeira confessaram que são capazes. Então vamos orar, querido, para que realmente, quando vier essas questões na nossa vida, na vida de cada um que confessou que isso aqui já é uma realidade na vida, que possa resistir, assim como Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar você. E a confissão de Pedro foi logo após Jesus falar isso, foi uma coisa muito estranha. Jesus falou para eles, depois de você ter participado da ceia com ele, Jesus participou ali da ceia, conversou com ele, falou para ele sobre ele ser o maior, está servindo e tal. Então, ele disse isso para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirar aí, eu vou orar por você. Aí Pedro disse para ele assim: olha, porque ele falou, né, que Pedro muitos deles iam negar. Pedro falou assim: olha, por nada desse mundo eu vou te negar. E Jesus disse para ele: você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. De jeito nenhum. E não deu outro, ele fez. Ele fez. Então ele fez uma confissão, querido, que ele não suportaria passar. E às vezes nós fazemos essas confissões que nós não suportamos passar. Então vamos orar, querido, para que seja uma verdade. Amém? Vocês podem levantar as suas mãos. Se alguém sentir de algum lugar orar por alguém, pode ir, fique à vontade. Pode orar, pode orar. Vamos orar por todas as pessoas. Estenda as suas mãos, ora. Declara o poder de Deus, declara a autoridade, declara sobre a vida de cada um essa resiliência para suportar as adversidades. Quando vier as tribulações, quando vier as adversidades, que a força, o poder e a autoridade de Deus esteja presente. Nós oramos, Pai, por uma igreja forte, uma igreja, Pai, que entendeu essa obra redentora, remissora da cruz. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus. Fortaleça, Pai, fortaleça os teus filhos, Pai. Pai, fortaleça os teus filhos. Pai amado, diante da confissão de cada um, que cada um fez aqui, Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos, Pai amado, para que na hora da adversidade, da tribulação, na hora da dor, da perca, Pai, eles lembrem que existe uma obra gloriosa na cruz em favor de cada um. Pai, que os teus filhos, Pai, sejam guardados, sejam motivados pela sua palavra. Pai, que em momentos de dificuldades, lembre-se, Pai amado, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor guarda aqueles que o temem. Pai, que o temor do Senhor possa habitar ricamente em cada coração. Que não haja, Pai, desistência, que não haja retrocesso.
mas que cada um siga, Pai amado, forte, animado, seguindo ao Senhor, tomando a cruz todos os dias, que nada os faça negar, Pai, essa cruz, Pai, que nenhuma tribulação momentânea os faça desistir do propósito. E eu oro por esses, Pai amado, sim, que Jesus declararam que talvez não estaria pronto para enfrentar essas adversidades, Pai. Eu oro por eles, fortaleça-os, Pai, e que diante dessa confissão eles possam experimentar um novo tempo, uma nova convicção, sim, de que o Senhor é maior do que todas essas coisas. Se faltar amigo, se faltar a família, Pai, que se a reputação for embora, que se o emprego for embora, Pai, que a vida, se a vida aqui nessa terra se for, eles têm um prêmio, Pai. Eles têm um prêmio. Eles têm, Pai amado, um lar celestial. Eles têm, Pai, um Pai amoroso. Eles têm um lugar, Pai, de alegria e contentamento eterno. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Pai, tudo aquilo que não é uma convicção absoluta de entrega, caia por terra. Pai, glorifica o Teu nome, cria resistência, Pai, resiliência no coração dos Teus filhos, para resistir o dia mal. Pai amado, em nome de Jesus eu oro, eu abençoo, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém, amém. Glória a Deus, podem sentar, Deus abençoe. Pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém.